O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, hoje, na solenidade de todos os santos, a Igreja celebra com alegria aqueles que foram canonizados, que nós sabemos, mas também aqueles que são anônimos e que já contemplam a glória de Deus. Mas algo importante dessa solenidade é que eu e você precisamos ter a seguinte consciência: todos os batizados são chamados a ser santos, a buscar a santidade. A primeira leitura nos apresenta a multidão daqueles que foram salvos, que perseveraram na fé em meio às tribulações. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Eu e você somos chamados a sermos santos no sofrimento, nas adversidades, naquilo que talvez saia do nosso controle, mas sabendo que Deus está conosco. Ele deu a nós esta vocação. E a segunda leitura revela qual é a origem da santidade. Isso aqui é muito importante, que a segunda leitura nos traz. A origem da santidade está porque somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, nós participamos da santidade de Deus. E por isso precisamos, manifestar, testemunhar, refletir isso na nossa vida, no cotidiano. E o Evangelho nos chama a este caminho de santidade. Jesus nos aponta como devemos ser santos, sendo misericordioso, sendo bondoso, sendo puros de coração, buscando a vontade de Deus, nos tornarmos como Ele, sermos semelhantes a Ele. E qual é o estilo da bem-aventurança, este caminho que é marcado pela humildade, pela misericórdia, pela pureza e pela paz. Quero trazer aqui para você, meu irmão, minha irmã, algo que o Papa Paulo VI, no ano de 1964, quando ele publicou a encíclica Lumen Gentium. A Lumen Gentium significa luz dos povos. E ele dedicou o capítulo 5º sobre a santidade, ou seja, ele promulga e dedica um capítulo chamado a Santidade Universal. Olha para essa pessoa do seu lado, diga para ela: acorda, meu irmão. Mas não é acorda porque está dormindo, não. Acorda para a santidade, diga para ele.
Porque, meu irmão, minha irmã, se nós temos um pastor que no ano de 1964 nos pede para sermos santos, e ele diz que isso é um chamado universal da igreja dos batizados, ele mostra como que devemos seguir isso. A Lumen Gentium, no capítulo 1, começa dizendo: Cristo é a luz das nações, ou seja, a santidade da igreja vem de Cristo. Quanto mais eu estou unido a Cristo, mais eu serei santo. Quanto menos eu estou unido a Cristo, menos serei santo. Nós queremos ser santos estando longe de Cristo. Não vamos ser jamais. Por isso, meu irmão, minha irmã, no capítulo 39, no número 39 da Lumen Gentium, diz assim: na hierarquia, todos que pertencem à igreja, quer seja por ela pastoreado, somos chamados à santidade. Segundo a palavra do apóstolo, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Bate no peito e diga assim comigo: esta é a vontade de Deus, que eu seja santo. Você não pode esquecer isso, meu irmão. Existem duas categorias de cristãos: os santos e os comuns. Todos, pelo batismo, recebem o mesmo chamado, a mesma vocação, a santidade. Cada estado de vida, no seu cotidiano, deve viver isso. O leigo, santificando o trabalho e a vida familiar. O consagrado, testemunhando o reino. O sacerdote, servindo com amor o povo de Deus com fidelidade. E termino dizendo o seguinte, o que a Lumen Gentium nos traz. Isso você precisa gravar muito bem no seu coração. A santidade não consiste em feitos extraordinários, mas em cumprir com amor os deveres diários e oferecer tudo a Deus. Está lá no número 41. Os fiéis devem seguir a Cristo e, seguindo o dom recebido, praticar as boas obras e cumprir fielmente os deveres do seu estado de vida. A santidade, portanto, é transformar o ordinário em extraordinário pela caridade. Ser santo é viver na fé no concreto, nas relações familiares, no perdão e na caridade. Ora, um exemplo muito concreto de viver a santidade no ordinário, o D33 que estão ali. Hoje completam 5 anos, não é, deste projeto de evangelização através do pedal. Eles vieram hoje aqui, daqui a pouquinho estão indo lá para Bocaina, vão andar 40 quilômetros, saem aqui do santuário, ao meio-dia volta aqui para o santuário, aqui é o ponto de partida, é o ponto de chegada. A santidade pedalando, andando de bicicleta, transformar o ordinário em extraordinário. Eu posso ser santo em todas as dimensões das nossas vidas. Podemos. Basta querer e basta, não é, ser fiel a Deus. A santidade é para todos. A santidade não é um número de pessoas, como diz aqui. Aqui o número 144 mil, que diz aqui a primeira leitura, é para significar a totalidade do povo de Deus que é chamado a essa santidade universal. Peçamos ao Senhor esta graça. Peçamos ao Senhor que derrame sobre nós o Espírito Santo para sermos santos. Fica de pé. O Padre Jonas cantou tanto esta música aqui. Ele que não é cantou os santos ou nada, ele que cantou que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Vamos cantar isso. Que santidade de vida, que homens devemos ser. Mas cante com o desejo de ser santo. Não cante por cantar, porque muitas vezes nós desanimamos, achando que é impossível ser santo. É impossível se nós não acreditarmos que pela força do nosso batismo podemos chegar a esta graça, que é para mim, que é para você. Que santidade de vida, que homens devemos ser. Que santidade de vida. Lá do céu, o Padre Jonas interceda por nós. Sempre nos chamou a essa santidade. Pois se tudo
Se você sabe cantar, solta sua voz agora. Ao Senhor chamará. Nós todos do santuário, aqueles que estão em casa, que respeito, Que respeito para com Deus. que luta devemos. Que luta devemos travar. No céu e na nova terra iremos morar. Diga para o Senhor, somos Senhor. Somos, Senhor, tua igreja, E abraça. que aguarda e apressa a sua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos, puros e santos, que é feito da tua promessa. perguntam e zombam de Deus. Perguntam e zombam de Deus. Com seus braços levantados, diga: mas o Senhor virá. Ele não tardará. Ele não tardará. Diga forte: que eu seja santo, santo, santo. Pois Deus é santo, santo. Diga santo. que a santidade, Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, que Ele logo virá. para terminar com mais força ainda a igreja. Mas o Senhor virá. Ele não tardará. Ele não tardará. Que eu seja santo. Que eu seja santo, santo, santo. Pois Deus é Pois santo. Deus é santo, santo, santo. Que a Que a santidade santidade da minha vida apresse o Senhor, e Ele logo virá. Coloque a mão nessa pessoa do seu lado aí, e ainda com violão. Peça o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, segundo o Monsenhor Jonas Abib, é o caminho que também nos leva a essa santidade de vida. Que nós possamos agora interceder uns pelos outros, para que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, para que esta graça, para que esse chamado universal da igreja, de sermos santos, possa acontecer no meio de nós. Senhor, nós pedimos, Senhor, com toda a força do nosso coração, derrama sobre nós o Espírito Santo, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor Jesus, mesmo que nós estejamos cansados, desanimados, mesmo que nós passamos, Senhor, por diversas tribulações, sofrimentos, e nós queremos no caminho desistir, Senhor, mas dai-nos a graça de perseverar, que a santidade, Senhor, da nossa vida apresse a sua segunda vinda, Senhor. Que a nossa santidade, Senhor, transforme o mundo da qual nós vivemos para sermos santos. Por isso nós pedimos, por isso nós clamamos, Senhor, derrama sobre nós o Espírito Santo de Deus. Andara Maria Lavara. Ore no Espírito, solta a sua voz, deixa ser transformado pela graça de Deus, deixa ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, que a santidade na nossa vida seja realmente um ideal de vida, sim, que o Espírito Santo nos transforme, que o Espírito Santo nos dê vida nova, que o Espírito Santo nos dê a capacidade de nós fazermos a vontade de Deus, renunciar às coisas deste mundo, o pecado, para sermos todo de Deus. Obrigado, Senhor, porque Teu Espírito Santo, nessa solenidade de todos os santos, nos aguça esse desejo de sermos santos, de sermos inteiramente de Deus e sermos de Deus, transformar este mundo com a nossa santidade. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos, porque o Senhor nos dá esta graça de buscarmos e de sermos santos. Assim seja. Amém.